Olá, boa noite. No ar as notícias do governo federal desta quinta-feira, 10 de janeiro. A gente começa esta edição falando ao vivo com a repórter Daniele Popov, que está no Palácio do Planalto e tem informações sobre a agenda do presidente Jair Bolsonaro. Olá, Daniele, boa noite. Oi, Alessandra, boa noite para você, boa noite a todos. Eu vou falar então sobre um resultado da última reunião aqui no Palácio do Planalto. Na agenda do presidente Jair Bolsonaro foi divulgada uma nota oficial pela Secretaria Especial de Comunicação da Presidência da República. Essa nota informa então que durante a reunião com o presidente Jair Bolsonaro e ministros foram apresentados os termos das negociações para a fusão entre as fabricantes de aviões Embraer e Boeing. Segundo esse texto, o presidente Jair Bolsonaro recebeu detalhes minuciosos dessas negociações e dos diversos cenários dessa medida e que a proposta final apresentada preserva a soberania e o interesse nacional. O texto é encerrado afirmando que não será exercido, então, o poder de veto que a União tem direito, nesse caso, ao negócio, ou seja, o presidente não vai vetar a fusão das duas empresas. Bom, por meio de sua conta no Twitter, o presidente Jair Bolsonaro publicou uma foto dessa reunião, a foto realizada entre ele e os representantes dos Ministérios da Defesa, Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, das Relações Exteriores e também da Economia. Ele diz no texto que ficou claro que a soberania e os interesses da nação estão preservados, portanto, com essa proposta e que a União não se opõe ao andamento do processo de fusão entre Embraer e Boeing. E também foi divulgado um material da Embraer pela Secretaria de Comunicação com os mesmos pontos que foram expostos lá nessa reunião, que foram detalhados ao presidente e à equipe dele. Por exemplo, que as atividades de aviação executiva, de defesa e segurança continuam 100% na Embraer, que a criação da Newco Aviação Comercial terá 20% da Embraer e 80% da Boeing, e também falou sobre a criação, nesse texto prevê a criação da joint venture do KC-390, que é o maior cargueiro militar produzido no Brasil e que terá aí, no caso, 51% da Embraer, 49% da Boeing. Essa empresa conjunta, entre Embraer e Boeing para a produção do KC-390 pretende, segundo o texto, alavancar o alcance do cargueiro no mercado, especialmente o mercado internacional, como nos Estados Unidos, e também manter a capacidade da indústria e defesa no Brasil. O documento da Embraer afirma ainda, entre outras coisas, que não haverá alteração do controle da empresa e serão mantidos todos os projetos em curso na área de defesa. Alessandra, eu volto com você. Obrigada, Daniele, pelas informações. Um bom trabalho para você. E hoje foi divulgada a foto oficial do presidente Jair Bolsonaro. A gente vê aí na tela a foto que foi publicada no Twitter do presidente. A imagem, feita pelo fotógrafo Alan Santos, será colocada na galeria de fotos do piso térreo do Palácio do Planalto. Jair Bolsonaro é o 38º presidente da República Federativa do Brasil. Desde 1º de janeiro, aumentou o número de consumidores que podem ter acesso à chamada tarifa branca. Agora, pode fazer a adesão quem tem um consumo médio de energia elétrica superior a 250 kW por mês. A tarifa branca garante um desconto na conta de luz, desde que o consumidor concentre o uso dos equipamentos eletrônicos fora dos horários de pico. Essa oficina em Brasília emprega 8 pessoas. Aqui, os equipamentos que usam energia elétrica, como o elevador e a parafusadeira, só são ligados quando há necessidade. E se não tem cliente aguardando, a televisão fica desligada. A palavra de ordem é economia. Eu coloquei tudo lâmpada de LED e eu só ligo quando a gente entra para pegar uma peça. Saiu, desliga. A gente colocou sensor de movimento, exatamente para economizar. E troquei as lâmpadas todas da oficina, tudo lâmpada de LED. Para os pequenos comerciantes que, assim como o Celso, querem economizar, uma dica é aderir à tarifa branca. Para isso, é preciso que o consumo médio mensal seja superior a 250 kW. Em alguns estados, a economia na conta de luz pode chegar a 30% para quem adere à tarifa.
Para conseguir o desconto da tarifa branca, o consumidor precisa ficar atento. A conta só fica mais barata se o uso da energia for fora dos horários de pico, que variam de estado para estado, mas costumam ser entre 6 da tarde e 9 da noite. Nesses horários, o consumidor deve evitar usar equipamentos que gastam mais energia elétrica, como o ferro de passar, o ar-condicionado, o chuveiro elétrico e a máquina de lavar roupas. E não são apenas os pequenos comerciantes que podem se beneficiar da tarifa branca, residências também. Famílias de até 4 pessoas que não costumam usar muito a energia à noite podem aderir. A adesão ela é feita diretamente com um pedido na concessionária. A concessionária tem 30 dias para fazer a instalação do medidor eletrônico. Importante destacar que esse medidor é um medidor diferente, que ele tem como característica medir o consumo de cada unidade consumidora nos determinados horários do dia. Quase 16 milhões de unidades consumidoras podem ser beneficiadas, mas é preciso ficar atento. Quem aderir e não seguir a regra pode pagar mais na conta de luz. Em caso de arrependimento, é só chamar a companhia elétrica que o medidor é trocado de graça e a conta volta para a convencional. Esse procedimento é um procedimento normal dentro da concessionária. A concessionária vai ser feito o pedido para a concessionária instala e logo depois ela retira sem expensas ao consumidor. Eu agora vou aguardar, né? Assim que a gente tiver condições, eu quero sim, ver se eu consigo economizar mais ainda para chegar nesse limite deles aí. Para quem aderir à tarifa branca, o ideal é usar os equipamentos que consomem mais energia a partir das 10 da noite durante a madrugada, de manhã, à tarde e também aos fins de semana e feriados. A partir de janeiro de 2020, a tarifa estará disponível para todos os clientes. A produção de grãos neste ano deve ser 3,1% maior que a de 2018. A estimativa para a safra, segundo o IBGE, é de 233 milhões de toneladas, o que representa 7 milhões de toneladas a mais. As maiores colheitas devem ser o milho, caroço de algodão e soja. A área a ser colhida está prevista em 62 milhões de hectares, 2,1% maior que a atual safra. O financiamento da produção agropecuária aumentou 14% em relação ao semestre anterior. Nos últimos 6 meses, os bancos emprestaram mais de 80 bilhões de reais aos produtores rurais. É o Sistema Nacional de Crédito Rural. Cerca de 88 bilhões de reais. Esse é o montante financiado por agricultores para a produção agrícola por meio do Sistema Nacional de Crédito Rural no segundo semestre de 2018, o equivalente a um aumento de 14% em relação ao semestre anterior. Já quanto ao custeio, a alta foi de 15%, o equivalente a 51 bilhões de reais. Financiamentos para áreas de industrialização e comercialização também aumentaram, respectivamente 6% e 1%. E os investimentos somaram cerca de 18 bilhões de reais, um aumento de 28% em relação à safra anterior. Programas de incentivo à agricultura, como o Moderagro e o Prodecop, tiveram alta de quase 200%. Os dados são relativos à safra de 2018 e 2019. De Brasília, Daniele Popov. E uma última informação deste bloco, Itamaraty divulgou nota há pouco sobre a situação política da Venezuela. No texto, o governo brasileiro disse que, como Nicolás Maduro não atendeu aos apelos do Grupo de Lima, formulados na declaração de 4 de janeiro, e iniciou um novo mandato presidencial, considerado ilegítimo pelo governo brasileiro, o país reafirma seu pleno apoio à Assembleia Nacional, órgão constitucional democraticamente eleito. Em nota, o Brasil confirma seu compromisso de continuar trabalhando para a restauração da democracia e do Estado de Direito na Venezuela e seguirá junto a todos os atores comprometidos com a liberdade do povo venezuelano. Foi publicado hoje o edital do Programa de Financiamento Estudantil, o FIES. Os detalhes com Pablo Mondin. Os estudantes de baixa renda matriculados em instituições de ensino superior privadas que pretendem fazer o financiamento estudantil
já podem checar o edital do Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, e do Programa de Financiamento Estudantil, o PFIES. O documento publicado no Diário Oficial da União traz informações importantes aos estudantes, como prazo para as inscrições e as regras para o financiamento. Segundo o edital, as inscrições para o primeiro semestre deste ano poderão ser feitas pela internet entre os dias 5 a 12 de fevereiro. Para o FIES, a renda familiar por pessoa não pode passar de 3 salários mínimos por mês e não há cobrança de juros sobre as parcelas do financiamento. Já no PFIES, com renda entre 3 a 5 salários mínimos, os juros variam de acordo com os bancos. Além desses requisitos, para ambos os financiamentos, é preciso que o estudante tenha nota superior a 450 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, e não ter tirado 0 na redação. Depois da inscrição, também é preciso ficar atento ao prazo de contratação do financiamento. Nesta etapa, os candidatos que forem chamados precisam acessar a página do programa e confirmar os dados entre 19 e 25 de fevereiro. Quem não for selecionado na primeira chamada vai para a lista de espera e pode ser convocado caso as vagas não sejam preenchidas. Já para quem conseguir a vaga via PFIES, deve procurar a Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento da Instituição de Ensino para validar as informações.